Vocês acreditam que uma pessoa pode viver 92 anos neste mundo e só descobrir quem realmente a ama nos últimos momentos da vida? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo, e hoje venho aqui contar para vocês uma história que mudou não só minha perspectiva sobre família, mas sobre o verdadeiro significado do amor e da gratidão. Meu nome é Esperança, e durante toda a minha vida acreditei que havia construído algo sólido e duradouro. Trabalhei desde menina nas terras que meu falecido marido, Antônio, havia herdado do pai dele. Lembro-me como se fosse ontem do dia em que nos casamos, eu com apenas 18 anos, ele com 22, ambos sonhando em transformar aquela terra seca e pedregosa em algo próspero. Não foi fácil, não mesmo. Nos primeiros anos, passamos fome mais vezes do que gostaríamos de lembrar. Antônio saía antes do sol nascer para trabalhar na fazenda dos outros, enquanto eu cuidava da nossa pequena propriedade e dos primeiros filhos que foram chegando. Marcelo nasceu no primeiro ano de casamento, Patrícia 2 anos depois, Roberto no 5º ano, e Simone, nossa caçula, veio quando eu já tinha 28 anos. Juntos, Antônio e eu transformamos aqueles 20 hectares de terra árida em uma fazenda próspera. Cada pé de café foi plantado com nossas próprias mãos, cada cerca foi erguida com nosso próprio suor. Construímos primeiro uma casinha simples de 2 cômodos, depois fomos ampliando conforme a família crescia e a situação melhorava. A casa grande que temos hoje levou 15 anos para ficar pronta, cada tijolo colocado quando sobrava um dinheirinho das colheitas. Os 4 filhos cresceram correndo entre os pés de café, aprendendo que na vida nada vem de graça. Marcelo, sempre o mais responsável, ajudava o pai com gado desde os 10 anos. Patrícia cuidava da horta comigo e aprendeu a fazer os melhores doces da região. Roberto era o mais arteiro, sempre inventando brincadeiras, mas na hora do trabalho estava lá, carregando o saco de café nas costas. E Simone? Simone era minha bonequinha, a mais esperta de todos, a primeira da família a se formar no colegial. Quando Antônio partiu, há 15 anos, pensei que minha vida havia acabado. Foi um infarto súbito, numa manhã de sábado. Ele havia saído para dar comida ao gado como fazia há 40 anos, e simplesmente não voltou. Encontrei meu companheiro de vida caído perto do bebedouro dos bois, com um sorriso sereno no rosto, como se tivesse partido em paz. O velório foi cheio, a igreja pequena da cidade mal comportou tanta gente. Antônio era querido por todos, sempre ajudou quem precisava, nunca negou um favor. Os filhos estavam todos lá, é claro, mas eu já percebia que eles viam aquele momento mais como o fim de uma era do que como uma oportunidade de se aproximarem da mãe que havia ficado sozinha. Nos primeiros meses após o funeral, eles ainda vinham com alguma frequência. Marcelo, que na época tinha 42 anos e já estava bem estabelecido com sua empresa de caminhões na cidade, vinha aos finais de semana para ajudar com os assuntos mais pesados da fazenda. Mas sempre com pressa, sempre olhando o relógio, sempre lembrando que tinha compromissos importantes na segunda-feira. Patrícia, casada com um dentista e morando numa cidade maior a 2 horas daqui, vinha quinzenalmente no início. Trazia as filhas pequenas, que corriam pela fazenda como ela e os irmãos fizeram na infância. Mas aos poucos, as visitas foram espaçando. Mãe, as meninas têm aula de balé, de inglês, de natação. Não dá para vir toda semana. Era sempre a desculpa. Roberto sempre foi minha cruz e minha delícia. Casou e descasou 3 vezes, nunca conseguiu se fixar em emprego algum. Depois que o pai morreu, começou a aparecer aqui mais frequentemente, mas sempre com a mesma conversa. Mãe, você não deveria estar sozinha aqui. Por que não vende essa terra toda e compra uma casinha na cidade? O dinheiro daria para a senhora viver muito bem. E Simone, minha caçula, que havia sido a primeira da família a cursar uma faculdade, formou-se em administração e foi trabalhar numa multinacional em São Paulo. Casou-se com um executivo, teve 2 filhos lindos, e foi se afastando cada vez mais das suas origens. Quando vinha me visitar, era como se estivesse cumprindo uma obrigação chata. Ficava impaciente com meu ritmo mais lento, torcia o nariz para a simplicidade da casa, e sempre arrumava uma desculpa para cortar a visita mais cedo. Como uma mulher de 77 anos iria dar conta de tudo sozinha? Mas algo dentro de mim, talvez essa teimosia que sempre tive, me fez levantar a cabeça e continuar. Os filhos já estavam todos casados, com suas próprias vidas, e eu não queria ser um fardo. Então continuei tocando a fazenda, vendendo o que produzia, vivendo com simplicidade mas com dignidade.
Contratei o João, um rapaz da região, para me ajudar com os serviços mais pesados. Ele vinha 3 vezes por semana, cuidava do gado, ajudava com a manutenção das cercas, colhia o café na época certa. Mas as decisões importantes, a administração, os negócios, tudo isso eu continuei fazendo sozinha. E vocês sabem de uma coisa? Descobri que era mais capaz do que eu mesma imaginava. Vocês sabem como é difícil envelhecer num mundo que parece ter pressa demais para tudo? Os anos foram passando, minhas pernas foram ficando mais fracas, minha vista mais embaçada, mas meu coração continuava forte. Eu ainda conseguia cuidar da horta, alimentar as galinhas, fazer meu pão caseiro. A fazenda era minha vida, minha identidade, meu legado. Os filhos vinham me visitar de vez em quando, mas com o passar dos anos, as visitas foram se tornando cada vez mais interesseiras. Marcelo, o mais velho, sempre falava sobre quanto a terra tinha valorizado, como eu poderia vender tudo e ir morar numa casa de repouso boa na cidade. Mãe, a senhora já deu o que tinha que dar por esta terra. Agora é hora de descansar e aproveitar o dinheiro que ela pode render. Lembro-me de uma conversa específica que tivemos há cerca de 3 anos. Era véspera do Natal, e ele havia vindo me buscar para passar a ceia na casa dele. Durante o trajeto, começou: Mãe, fiz uma pesquisa. Sua fazenda vale hoje mais de 2 milhões de reais. Dividido entre nós 4, daria meio milhão para cada um. A senhora poderia ficar com 1,5 milhão e viver como uma rainha numa boa casa de repouso. Filho, respondi, esta terra não é apenas dinheiro. É nossa história, é onde vocês cresceram, é onde seu pai está enterrado. Mas mãe, história não paga conta. E o senhor papai já morreu, ele não vai se importar onde a senhora estiver. Como um filho pode falar assim do lugar onde foi criado? Como pode reduzir uma vida inteira de trabalho e amor a apenas cifras numa conta bancária? Patrícia vivia dizendo que eu estava ficando velha demais para viver sozinha no meio do mato. Mãe, a senhora já tem mais de 90 anos. E se acontecer alguma coisa? Ninguém vai saber, ninguém vai poder ajudar. Mas quando eu sugeria que ela viesse morar comigo, ou que trouxesse as netas para passarem as férias na fazenda como fazíamos antigamente, sempre tinha uma desculpa pronta. Na última vez que ela veio me visitar, antes do meu episódio no hospital, disse algo que me cortou o coração. Mãe, eu tenho minha vida, meus compromissos. Não posso ficar vindo aqui toda semana verificar se a senhora está bem. Se alguma coisa acontecer, a culpa vai ser nossa por termos deixado a senhora sozinha aqui. Culpa. Quer dizer que eu havia me tornado um fardo, uma fonte de preocupação e culpa para meus próprios filhos? Roberto só aparecia quando precisava de dinheiro emprestado, e olha que precisava com frequência. Sempre com uma nova ideia de negócio, sempre com uma emergência financeira, sempre prometendo devolver logo. Nos últimos 5 anos, emprestei para ele mais de 50 mil reais. Digo emprestei entre aspas porque nunca vi a cor desse dinheiro de volta. Da última vez que esteve aqui, há uns 6 meses, chegou com uma proposta. Mãe, tenho um amigo que trabalha com loteamentos. Ele disse que compraria sua fazenda para dividir em chácaras de fim de semana. Pagaria à vista, 2,5 milhões. A senhora pegaria sua parte e nós dividíamos o resto. Todo mundo sairia ganhando. E eu iria morar onde, Roberto? Ora, mãe, com esse dinheiro a senhora compraria uma casa boa na cidade e ainda sobraria muito. Ou então ia morar com um de nós. Morar com um deles. Será que eles realmente acreditavam que eu seria feliz morando como agregada na casa de filhos que claramente me viam como um estorvo? E Simone? Simone era quem mais me doía o coração. Minha caçula, que um dia foi minha companheira inseparável, parecia ter vergonha das próprias origens. Nunca trazia os netos para conhecer a fazenda onde ela havia crescido. Quando perguntava sobre eles, sempre dizia que estavam ocupados com a escola, com esportes, com 1000 atividades. Mãe, eles são crianças da cidade. Não vão se adaptar aqui no meio do mato, sem internet, sem as coisas que estão acostumados. Sem internet. Como se amor de avó dependesse de Wi-Fi. Como se a magia de uma fazenda, de alimentar animais, de colher frutas no pé, de correr descalço na grama, pudesse ser substituída por um tablet ou videogame. Numa das últimas conversas que tivemos por telefone, ela disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Mãe,
a senhora precisa entender que os tempos mudaram. Hoje em dia, as pessoas não ficam presas a um lugar só porque lá tem história. Meus filhos têm oportunidades que eu nunca tive, e eu não vou deixá-los perder tempo com esse romantismo de vida no campo. Romantismo. Era assim que ela via a vida que lhe deu tudo o que ela precisava para chegar onde chegou? Mas eu insistia em ficar. Aquela terra era minha história, era onde eu havia amado, chorado, construído uma família. Como poderia simplesmente abandonar tudo isso? Será que vocês conseguem entender o que significa ter suas raízes arrancadas depois de uma vida inteira? Foi numa terça-feira do mês passado que tudo mudou. Eu havia acordado meio tonta, com uma dor de cabeça terrível. Tentei me levantar para fazer meu café da manhã, mas minhas pernas não obedeceram. Caí no chão do quarto e fiquei lá, sem conseguir me mexer, por mais de 2 horas. Tentei gritar por socorro, mas minha voz saía fraca, e não havia ninguém por perto para me ouvir. Deitada naquele chão frio, comecei a pensar se seria assim que eu iria partir deste mundo. Sozinha, caída no chão do meu próprio quarto, sem ninguém para segurar minha mão ou dizer uma palavra de carinho. Será que meus filhos sentiriam minha falta, ou apenas lamentariam não ter vendido a fazenda antes? Finalmente consegui me arrastar até o telefone e ligar para Marcelo. Filho, preciso de ajuda. Foi tudo que consegui dizer antes de desmaiar. Quando acordei, estava no hospital. Marcelo estava lá, junto com Patrícia. Roberto chegou no final da tarde, reclamando que teve que cancelar compromissos importantes para vir. E Simone? Bem, Simone disse que não podia sair do trabalho, mas que mandava um abraço. Um abraço. Imaginem só, sua mãe desmaia, fica internada, e você manda um abraço pelo irmão. É uma reunião muito importante, mãe. Decisiva para minha carreira. Mas assim que der, eu apareço aí. Foi a mensagem que ela mandou através do Marcelo. O médico disse que eu havia tido uma queda de pressão severa, combinada com desidratação. A senhora provavelmente não está se alimentando direito, nem bebendo água suficiente. Para uma pessoa da sua idade, isso é muito perigoso, explicou Dr. Carlos, que me conhecia há anos. Nada muito grave para minha idade, mas precisaria de alguns dias de observação e depois muito repouso em casa. A senhora precisará de alguém para cuidar dela nas próximas semanas, disse o doutor para meus filhos. Alguém precisa garantir que ela se alimente corretamente, tome os medicamentos na hora certa, e não fique sozinha caso aconteça algo. Foi aí que ouvi uma conversa que jamais imaginei escutar. Eles achavam que eu estava dormindo, mas o remédio havia apenas me deixado sonolenta. Ouvi cada palavra claramente. Marcelo sussurrou para Patrícia: agora não tem mais jeito, ela vai ter que vender aquela fazenda e ir para um asilo. Não podemos ficar indo lá toda hora cuidar dela. Patrícia concordou. É mesmo, e convenhamos, mãe, a terra está valendo uma fortuna. É melhor vender logo antes que aconteça algo pior. Imagina se ela morre lá sozinha. Vão dizer que fomos filhos desnaturados. Roberto se meteu na conversa. Pois é, e outra coisa, quem vai pagar esse hospital? Quem vai pagar uma cuidadora? É melhor resolver tudo de uma vez. Vende a fazenda, põe ela num lugar bom para idosos, e cada um fica com sua parte. Cada palavra era como uma facada no peito. 92 anos vividos, uma vida inteira de dedicação, filhos criados com tanto amor e sacrifício, e eles já estavam planejando se livrar de mim antes mesmo de eu sair do hospital. Eles falavam da minha morte como quem fala do tempo, com uma frieza que me gelou a alma. Será que é isso que fazemos com quem amamos quando eles ficam inconvenientes? Será que é assim que retribuímos uma vida inteira de dedicação? Fingiram preocupação quando viram que eu estava acordada. Como está se sentindo, mãe? Está doendo alguma coisa? Quer que a gente chame o médico? Mas eu havia escutado a verdade por trás dessas perguntas aparentemente carinhosas. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital, chorei como não chorava desde o dia em que Antônio morreu. Mas desta vez não era só tristeza. Era uma decepção profunda, uma sensação de ter falhado como mãe, de ter criado pessoas capazes de ver sua própria mãe apenas como um problema a ser resolvido. 3 dias depois, recebi alta. Marcelo me levou para casa, mas logo deixou claro que não poderia ficar. Mãe, a senhora precisa ser racional.
Contrate uma cuidadora ou pense seriamente na casa de repouso. Não podemos abandonar nossas vidas para ficar aqui. E lá fiquei eu, sozinha novamente, mas agora com uma ferida na alma que doía mais que qualquer dor física. Durante dias, mal consegui comer. Não tinha vontade de cozinhar para mim mesma. A casa grande parecia um eco vazio das risadas que um dia ecoaram pelas suas paredes. Foi numa quinta-feira, 6 dias depois da alta, que bati na porta de casa. Eu estava deitada no sofá, fraca, sem ter comido praticamente nada nos últimos 2 dias, quando ouvi o som da campainha. Com dificuldade, me arrastei até a porta. Do outro lado estava uma jovem mulher, com cerca de 30 anos, carregando uma mochila nas costas e com o rosto queimado de sol. Ela tinha olhos gentis e um sorriso tímido. Desculpe incomodar, senhora. Meu nome é Lívia. Meu carro quebrou aqui na estrada, uns 2 quilômetros daqui. Será que a senhora poderia me emprestar um telefone para eu chamar um guincho? Qualquer pessoa normal teria medo de abrir a porta para uma estranha, não é mesmo? Mas algo naquela moça me tranquilizou. Talvez fosse a sinceridade nos olhos dela, ou talvez fosse simplesmente a solidão falando mais alto que o medo. Claro, filha. Entre, por favor. Lívia entrou e imediatamente notou que eu estava muito fraca. A senhora está se sentindo bem? Posso preparar um chá ou algo assim? Foi a primeira vez em uma semana que alguém se preocupou genuinamente comigo. Comecei a chorar, e não consegui parar. Lívia se sentou ao meu lado e segurou minha mão, sem fazer perguntas, apenas oferecendo o conforto silencioso da sua presença. Aos poucos, fui contando minha história. Falei sobre Antônio, sobre os filhos, sobre como me sentia abandonada e inútil. Lívia me ouviu com uma paciência que eu não encontrava nem nos meus próprios filhos há anos. A senhora quer que eu prepare alguma coisa para comermos? Estou vendo que tem ingredientes na cozinha. E assim, essa moça que havia aparecido do nada na minha porta preparou a primeira refeição decente que eu tinha em uma semana. Não era nada elaborado, apenas ovos mexidos com queijo e torradas, mas foi feito com carinho que eu havia esquecido que existia. Durante a refeição, Lívia me contou que era assistente social, que havia perdido o emprego há 2 meses e estava viajando pelo país procurando uma nova oportunidade. Disse que seus pais haviam morrido quando ela era adolescente, que não tinha irmãos, que estava sozinha no mundo tentando reconstruir a vida. Sabe, Dona Esperança, disse ela enquanto lavava nossa louça, às vezes a gente encontra família onde menos espera. A senhora me recebeu na sua casa como se eu fosse sua neta. Quando foi a última vez que alguém fez isso por mim? Suas palavras tocaram algo profundo no meu coração. Quando foi a última vez que eu havia me sentido verdadeiramente útil para alguém? Quando foi a última vez que alguém havia me olhado com gratidão genuína? O guincho chegou no final da tarde, mas o mecânico disse que só conseguiria as peças para o concerto na segunda-feira. Sem pensar 2 vezes, ofereci para Lívia ficar na fazenda durante o fim de semana. Foram os 3 dias mais felizes que eu havia tido em anos. Lívia me ajudava com as tarefas da casa, mas não por obrigação. Fazia isso cantarolando, contando histórias da sua vida, me fazendo rir de novo. Ela demonstrava genuína admiração pela fazenda, pelas histórias que eu contava sobre como havíamos construído tudo aquilo. Dona Esperança, a senhora e seu marido construíram um verdadeiro paraíso aqui. Deve ter sido lindo criar os filhos neste lugar. No domingo à noite, enquanto tomávamos chá na varanda, Lívia me disse algo que ficou gravado para sempre na minha memória. Sabe, Dona Esperança, nesses 3 dias aqui eu me senti mais em casa do que me senti em qualquer lugar nos últimos 10 anos. A senhora tem um dom para fazer as pessoas se sentirem amadas. Foi nesse momento que uma ideia maluca começou a germinar na minha cabeça. Uma ideia que meus filhos certamente chamariam de senilidade, mas que para mim fazia todo o sentido do mundo. Na segunda-feira, depois que Lívia partiu com seu carro consertado, liguei para meu advogado, Dr. Henrique, que cuidava dos assuntos da fazenda há mais de 20 anos. Dr. Henrique, preciso fazer uma alteração no meu testamento. Claro, Dona Esperança. O que a senhora gostaria de mudar? Quero deixar a fazenda para uma moça chamada Lívia Santos. Vou lhe dar os dados dela. Houve um silêncio do outro lado da linha. Dona Esperança, a senhora tem certeza? E seus filhos?
Meus filhos, Dr. Henrique, já me deixaram bem claro que consideram esta fazenda apenas um patrimônio a ser liquidado. Eles não veem nesta terra o suor do pai deles, não veem os sonhos que construímos aqui. Para eles, sou apenas uma velha teimosa que não quer aceitar a realidade. Mas o que eu fiz a seguir foi ainda mais radical do que simplesmente mudar o testamento. Liguei para Lívia e disse que precisava falar com ela urgentemente. Ela voltou no dia seguinte, preocupada, achando que eu havia passado mal novamente. Lívia, preciso te fazer uma pergunta, e quero que seja completamente sincera comigo. Se você tivesse a oportunidade de recomeçar sua vida num lugar onde pudesse fazer a diferença, você aproveitaria? Ela me olhou confusa. Claro, Dona Esperança, mas não entendo. Quero te oferecer esta fazenda. Não estou morrendo, não estou com a mente confusa. Estou fazendo a escolha mais lúcida da minha vida. Lívia ficou em choque. Começou a chorar, a protestar, dizendo que não podia aceitar, que era loucura, que meus filhos não permitiriam. Filha, disse eu, segurando as mãos dela firmemente, durante toda a minha vida, eu cuidei desta terra esperando deixar um legado para pessoas que a amassem como eu amo. Descobri que sangue do mesmo sangue não garante amor do mesmo amor. Você, em 3 dias, demonstrou mais carinho e gratidão por esta fazenda do que meus filhos em décadas. Expliquei meu plano para ela. Eu faria a doação em vida, e ela assumiria a responsabilidade pela propriedade imediatamente. Eu continuaria morando na casa grande até meus últimos dias, mas como convidada dela, não mais como proprietária. Em troca, ela me daria o cuidado e a companhia que eu precisava. Mas, Dona Esperança, e se seus filhos tentarem reverter isso? E se eles a proibirem de me ver? Lívia, quando você tem 92 anos e descobre que esteve investindo amor nas pessoas erradas, você aprende que é melhor fazer as escolhas certas tarde do que nunca. A papelada foi assinada numa sexta-feira. Dr. Henrique providenciou tudo de forma legal e incontestável. Lívia Santos se tornou a nova proprietária da Fazenda Santa Esperança, e eu me tornei a mulher mais livre dos meus 92 anos. Como eu esperava, meus filhos ficaram furiosos quando souberam. Marcelo chegou aqui gritando, ameaçando processar todo mundo. Patrícia chorou, não de tristeza pela mãe, mas pela herança perdida. Roberto nem apareceu, apenas mandou um advogado com uma carta formal. E Simone? Bem, Simone finalmente teve tempo para vir me visitar, mas apenas para me chamar de demente e cruel. Mãe, como a senhora pôde fazer isso conosco? Somos sua família. Essa mulher é uma aproveitadora. Olhei para Simone e disse, filha, família não é quem compartilha o mesmo sangue. Família é quem compartilha o mesmo amor. Lívia me deu em uma semana mais carinho do que vocês me deram nos últimos 5 anos. Mas mãe, nós amamos a senhora. Será mesmo, Simone? Quando foi a última vez que vocês me visitaram sem ser para falar em vender a fazenda? Quando foi a última vez que me trouxeram meus netos para conhecer suas raízes? Quando foi a última vez que vocês se preocuparam se eu estava bem alimentada, se estava tomando meus remédios, se estava me sentindo sozinha? O silêncio que se seguiu disse tudo. Hoje, 3 meses depois da doação, posso dizer que estou vivendo os melhores dias da minha velhice. Lívia transformou parte da fazenda num projeto social, onde ensina agricultura sustentável para jovens da região. A casa voltou a ecoar com risadas, a cozinha voltou a cheirar a comida feita com amor, e eu voltei a me sentir útil e querida. Meus filhos ainda não entendem, e talvez nunca venham a entender. Mas eu aprendi uma lição preciosa nestes últimos meses. Às vezes, para encontrar nossa verdadeira família, precisamos ter a coragem de decepcionar quem achávamos que era nossa família. Lívia me chama de vovó Esperança, e eu a chamo de minha netinha do coração. Ela cuida de mim com um carinho que eu não sabia mais que existia, e eu a oriento com a sabedoria de quem viveu 92 anos neste mundo. Vocês podem pensar que fui louca, que fui ingrata com meus próprios filhos. Mas eu pergunto, é ingratidão dar nossa herança para quem verdadeiramente a valoriza? É loucura escolher ser amada ao invés de ser tolerada? É errado querer que nossa história continue através de alguém que realmente a compreende? Não sabemos quanto tempo nos resta nesta vida, mas sabemos que cada dia é uma oportunidade de fazer escolhas que refletem nossos valores mais profundos. Eu escolhi o amor sobre a obrigação, a gratidão sobre a conveniência,
Autenticidade sobre as aparências. E vocês? Quando foi a última vez que avaliaram quem realmente os ama? Quando foi a última vez que tiveram coragem de escolher a felicidade em detrimento das expectativas alheias? Será que não está na hora de parar de investir amor em pessoas que só nos querem por interesse? Contem para mim nos comentários. Vocês já passaram por uma situação onde descobriram que estavam valorizando as pessoas erradas? Como foi lidar com essa descoberta? Que escolhas corajosas vocês fizeram para priorizar sua felicidade e bem-estar? Lembrem-se, família é aquela que nos escolhe todos os dias, não apenas aquela que herdamos por acaso do destino.